Bom, pessoal, vamos lá. Suspensão de segurança. Vamos estudar isso aqui. Vamos estudar um assunto extremamente importante. É um assunto típico da Fazenda. Suspensão de segurança é um instituto específico do poder público. E todas as vezes que você tem algo que é específico do poder público, que é específico da Fazenda, você precisa dar muita atenção. Por exemplo, um instituto análogo à suspensão de segurança enquanto instituto típico da Fazenda é a intervenção anômala, que muita gente esquece de estudar, que às vezes não cai em prova, mas quando cai, engana, embanana, engana muita gente, porque é um assunto que você precisa estar sempre na ponta da língua. Os assuntos da Fazenda, você que quer ser procurador, precisa estar com todos os assuntos típicos da Fazenda na ponta da língua. Você não pode simplesmente vacilar nesse ponto. Então, assim, se você não sabia suspensão de segurança, então você vai acabar com isso hoje. Porque a partir de hoje você não só vai saber, como você vai dominar a suspensão de segurança para qualquer concurso da advocacia pública, seja no aspecto prático, seja no aspecto teórico, que é o objetivo desse curso. Esse material que eu estou entregando para vocês agora é um material que tem a pretensão de ser completo. É difícil dizer isso em alguma coisa, mas quando o assunto é importante para a Fazenda, eu tento efetivamente deixar tudo muito completo. Óbvio que completo pensando nos concursos da Fazenda, né? Por exemplo, suspensão de segurança não se aplica na seara penal, mas existe uma doutrina penal que quer trazer para o direito processual penal a suspensão de segurança no que diz respeito efetivamente a como ela se comporta no processo civil, como fizeram com a teoria da perda de uma chance. Eu expliquei a teoria da perda de uma chance probatória no direito processual penal, que nada mais é do que um instituto que foi transportado do direito processual civil para o direito processual penal. Existe doutrina penal que quer trazer a suspensão de segurança para a seara penal, mas ela não tem aplicabilidade na seara penal. Então, quando eu digo que o material ele tem a pretensão de ser completo, ele tem a pretensão de ser completo para o nicho a que ele se destina, que são os concursos da advocacia pública. Então, nisso eu garanto. Não vou tratar aqui sobre a moderna ou a pretensa moderna teoria de levar a suspensão de segurança para o processo penal, porque isso não é a nossa seara da advocacia pública. Se você é um bom estudante da advocacia pública, ou você tem ojeriza, ou muito nojinho, ou muita aversão a direito penal e processo penal. Se você é estudante ou concurseiro da advocacia pública, raiz, né? Óbvio que isso é uma brincadeira. Tem muita gente que estuda para os concursos da advocacia pública e gosta de direito penal e processo penal. Essa era a hora que vocês deviam rir no bate-papo, mas como ninguém riu, a piada foi absolutamente sem graça, né? Muito bem, estão rindo agora só para me confortar, eu entendi. Então vamos lá, preste atenção. Então se riu, Davi, coloca o kkk no bate-papo só para eu saber que vocês estão aí ao vivo comigo e que eu não estou falando sozinho. Muito bem, curso temático, suspensão de segurança, professor Ubirajara Casado. Vamos lá, preste atenção. O objetivo aqui da doutrina, que eu vou apresentar do aspecto teórico, não é fazer como é que eu posso dizer, uma recapitulação ou um remodelamento do que você encontra nos livros de doutrina. Por exemplo, você pode ter estudado isso lá pelo Leonardo Carneiro da Cunha, pelo Guilherme Barros, e pode ter uma noção sobre suspensão de segurança. O meu objetivo aqui no que diz respeito à suspensão de segurança é te apresentar os pontos que são cobrados em prova e como você tem que raciocinar na prova. Esse é o meu objetivo principal. Então, eu vou falar sobre as características gerais principais da suspensão de segurança, mas vou falar também da legitimidade, da competência, do processamento, do agravo, da suspensão de segurança, eu vou falar sobre tudo, mas eu vou falar com a pegada de concurso, ou seja, de como isso é cobrado na prova. Então vamos lá. Ó. A suspensão de segurança é um instituto de direito processual civil, mas não está no CPC. Se você perguntar qual é o dispositivo do CPC que prevê o instituto da suspensão de segurança, você não vai encontrar isso em lugar nenhum. Pelo contrário, o instituto está espalhado em leis extravagantes. A gente vai falar sobre esses dispositivos daqui a pouco, especialmente porque numa segunda fase você vai precisar fundamentar a sua peça nesses dispositivos todos ou em alguns deles, falo sobre isso já já. Qual é o objetivo principal da suspensão de segurança? Ela existe, a suspensão de segurança, para evitar grave lesão à ordem, saúde, segurança, economia públicas, permite-se o ajuizamento de requerimento dirigido ao presidente do tribunal, a fim de que seja suspensa a execução ou cumprimento de liminar. Preste atenção que, basicamente, você tem o seguinte aqui. Ó.
A suspensão de segurança, ela é um instrumento, um sucedâneo recursal, não um recurso. Ela é um sucedâneo recursal que tem por objetivo o seguinte: existe uma decisão de aplicabilidade imediata, normalmente uma decisão liminar, de aplicabilidade imediata contra os interesses da fazenda pública. Ou seja, existe uma decisão em tutela antecipada, existe uma decisão com efeito imediato, e essa decisão com efeito imediato, ela causa grave lesão ao poder público. As ordens de grave lesão que a lei escolheu são grave lesão à ordem. Essa ordem aqui pode ser ordem administrativa ou ordem pública propriamente, a gente fala sobre isso já já. A saúde, a segurança e a economia. Se você tem uma decisão judicial que causa ao poder público grave lesão à ordem, saúde, segurança e economia públicas, existe, portanto, a possibilidade do manejo da suspensão de segurança, mas o objetivo da suspensão de segurança é um somente. Ela não vai reformar a decisão, ela não vai reanalisar a decisão como se fosse um recurso. Se a suspensão de segurança ela for provida pelo presidente do tribunal, a quem compete o julgamento do recurso da decisão, ela cria, preste atenção nessa expressão, um escudo que impede o efeito da decisão liminar. Imagine, por exemplo, que a decisão liminar contra o poder público é uma arma carregada, pronta para disparar, sendo que quando ela dispara e, portanto, ela tem efeito, ela causa grave lesão à ordem, ou à saúde, ou à segurança, ou à economia, ou algum desses valores cumulativamente, pode ser isolado ou cumulativo. Quando eu ingresso com a suspensão de segurança no presidente do tribunal, a quem compete o julgamento do recurso contra a decisão que está causando ao poder público a grave lesão, eu estou pedindo para o presidente do tribunal descarregar a arma. A arma continua existindo, ela só não vai ter mais cartucho se a minha suspensão de segurança for deferida. Quando eu recorro de uma decisão, por exemplo, imagine, por exemplo, a ideia da arma, se a decisão for uma arma carregada e eu apresento um recurso, e esse recurso reforma a decisão, esse recurso retira do mundo jurídico a arma, deixa de existir a arma e deixa de existir o cartucho, a munição. A suspensão de segurança não afeta a arma, que é a decisão em si, mas ela retira a eficácia da arma. Porque se eu retiro o cartucho, se eu retiro a munição da arma, aquela arma não tem mais o poder de causar prejuízo à fazenda pública. Então, a suspensão de segurança, ela tem por objetivo, uma vez provida, criar um escudo que impede o efeito da decisão liminar. É só isso, basicamente isso. Esse instituto é específico do poder público, a gente vai ver, porque só quem pode utilizá-lo a princípio é a Fazenda Pública e o Ministério Público, mas tem algumas exceções a essa regra, nós vamos ver daqui a pouco. Mas, na verdade, a suspensão de segurança é o seguinte, ó, eu tenho uma decisão liminar que está causando grave lesão ao poder público, eu vou no presidente do tribunal, portanto, eu vou no presidente de um órgão colegiado, alguém que, em tese, tem não mais responsabilidade de julgamento, mas alguém que, de repente, possa ver a situação sobre um aspecto global, e eu apresento essa decisão, informo que essa decisão, nesse caso, está causando grave lesão a qualquer desses valores aqui públicos, e esse presidente do tribunal, em decisão monocrática, suspende a eficácia da decisão liminar. Preste atenção a essa expressão, suspender a eficácia da decisão. Se você estiver numa segunda fase, numa prova de segunda fase, quando você tiver que escolher entre um agravo de instrumento e uma suspensão de segurança, as expressões utilizadas pelo examinador na sua prova são cruciais. Se o examinador disser assim, havia um instrumento processual capaz de efetivamente e exclusivamente suspender a eficácia da decisão, ele está pedindo uma suspensão de segurança, porque esse é o único objetivo da suspensão de segurança. O agravo de instrumento não. Ele serve, a gente vai falar sobre isso, para atacar a mesma decisão, sendo que o agravo de instrumento ele é recurso, ele reforma a decisão, ele anula a decisão e ele também tem a possibilidade do efeito suspensivo, que aí suspende a eficácia da decisão. A suspensão de segurança não, ela só tem o efeito suspensivo. Na verdade, a suspensão de segurança, se eu pegasse um agravo de instrumento e eu fosse dividir o agravo de instrumento em partes como se fosse um Lego, a parte do agravo de instrumento que suspende a eficácia de uma decisão liminar, se eu separar isso do agravo de instrumento, eu tenho uma suspensão de segurança. A diferença é que o agravo de instrumento ele vai para um desembargador relator, que pode suspender a eficácia da decisão imediatamente, a suspensão de segurança vai direto para o presidente do tribunal. Eu acho que, a partir dessa perspectiva do que é a suspensão de segurança, a coisa fica bem clara para você em termos do que pode acontecer com a utilização desse instituto. Hoje, o fundamento legal principal da suspensão de segurança é o artigo 5º da Lei de Mandado de Segurança. Esse artigo 5º e os seus parágrafos devem ser estudados por você na suspensão de segurança. Então, se você está assistindo essa aula sem seu vadimeco,
recomendo que você abra aí a lei de mandado de segurança no computador, pegue o vade-mecum. É bom que você pegue o vade-mecum porque algumas referências eu vou fazer aqui e você pode anotar as referências e se for, por exemplo, prova do CESP, como aconteceu com a PGA Alagoas e PGE Ceará, você poderia ter utilizado lá o vade-mecum com referências anotadas à mão, desde que fossem referências a dispositivos legais. Muito bem. O artigo 15º da Lei de Mandado de Segurança, artigo 15, melhor dizendo, diz assim, ó, quando a requerimento de pessoa jurídica de direito público interessada, se deu tempo você assistiu meu vídeo lá no YouTube e viu que a pessoa jurídica de direito público interessada é a primeira e grande legitimada para a suspensão de segurança, ou do Ministério Público, então aqui você tem dois legitimados explícitos no dispositivo legal, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, esse é o fundamento legal da utilização do Instituto, o presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em decisão fundamentada, decisão monocrática, a execução da liminar e da sentença, dessa decisão cabe agravo, sem efeito suspensivo, no prazo de 5 dias, que será levado a julgamento na sessão seguinte à sua interposição. É óbvio que, se a suspensão de segurança aqui ela for deferida, a Fazenda Pública terá interesse nesse agravo. Se a suspensão de segurança for deferida, o agravo passa a ser do interesse da parte contrária, ou seja, daquele a quem a decisão liminar favorece. Se a suspensão de segurança for deferida, quem agrava, basicamente, é a pessoa que está no polo contrário ao da Fazenda Pública, porque a Fazenda Pública conseguiu suspender os efeitos da decisão. E, nesse caso, se a suspensão de segurança for indeferida, o agravo aqui vai ter interesse para recorrer à Fazenda Pública. Bom, a gente chama suspensão de segurança porque é esse nome que pegou na doutrina. Preste atenção nisso aqui, que isso aqui é importante. Esse nome pegou na doutrina, suspensão de segurança. Por quê? Porque a previsão do Instituto se deu originariamente na antiga lei do mandado de segurança. Mas a suspensão de liminar, se a gente não tiver em mandado de segurança, se a gente tiver uma decisão liminar em uma ação ordinária, o termo técnico correto seria suspensão de liminar. Existe a própria suspensão de segurança, que é a suspensão da decisão em mandado de segurança. Existe a suspensão de sentença, quando, por exemplo, a decisão liminar ela é proveniente da confirmação de uma tutela em sentença, ou a decisão liminar é deferida na sentença. Existe a suspensão de acórdão, quando a decisão liminar ela é proveniente de um acórdão. Existe suspensão de cautelar, se for uma decisão cautelar. Existe suspensão de tutela antecipada, se você tiver, por exemplo, numa ação ordinária e houver o deferimento de uma tutela antecipada. E a tutela antecipada, nesse caso específico, passa a ser espécie do que é suspensão de liminar. Então você pode chamar de suspensão de liminar, suspensão de tutela antecipada, suspensão de segurança. Se a decisão tiver numa sentença, suspensão de sentença. Se tiver no acórdão, suspensão de acórdão. E assim sucessivamente. Agora, a expressão que pegou é suspensão de segurança. Esse é o nome do instituto que a doutrina resolveu adotar como sendo o nome correto. Então, professor, eu estou em sede de ação civil pública. E na ação civil pública surgiu uma decisão antecipatória de tutela que causa grave lesão à saúde, por exemplo. Eu posso apresentar o pedido de suspensão? Pode. Eu posso nomear esse pedido como suspensão de segurança? Pode. Mas eu não estou em sede de mandado de segurança. Não tem problema. O Instituto ele foi denominado, abraçado pela doutrina brasileira como suspensão de segurança. Você também pode chamar de suspensão de tutela antecipada em ação civil pública. Ou você pode chamar tão somente de pedido de suspensão. Até hoje, eu nunca vi, por exemplo, um espelho de segunda fase cobrar uma suspensão de tutela antecipada, o aluno, o candidato chamado de suspensão de segurança e perder ponto por isso. Nunca vi, porque o nome do Instituto, inclusive capitulado nos livros, muitas vezes é suspensão de segurança ou pedido de suspensão. Então você pode utilizar a nomenclatura suspensão de segurança todas as vezes que você quiser utilizar o Instituto, ainda que você não esteja em sede de tutela ou de liminar em mandado de segurança. Agora, óbvio, você vai perguntar assim, professor, qual é o termo mais técnico a ser utilizado? O mais técnico a ser utilizado, obrigatoriamente aqui, seria adequar o nome da suspensão à tutela que você está enfrentando. Se você tem uma tutela antecipada, nesse caso, em ação civil pública, chama de suspensão de tutela antecipada. Se você tem uma decisão em mandado de segurança, aí você chama de suspensão de segurança. Se você está atacando uma tutela que foi deferida em sentença, você chama de suspensão de sentença, que nesse caso é a suspensão da tutela em sentença.
Tudo bem, mas se você não quiser se preocupar com isso, basta chamar de pedido de suspensão ou suspensão de segurança. O que importa efetivamente é utilizar o fundamento legal correto. Aí aqui sim, presta atenção. O fundamento legal correto, ele tem a seguinte situação, ó. Fundamento que deve ser utilizado na segunda fase dos concursos de advocacia pública. Preste atenção. O fundamento legal da suspensão de segurança, ele é dividido em 3 normas. Primeiro, a lei do mandado de segurança, está lá no artigo 15, a gente viu. A lei da ação civil pública, a lei 7347/85, está no artigo 12, parágrafo 1º. E a lei 8437, que seria a suspensão de liminar, em liminar geral, ou seja, em ação ordinária. A lei 8437 prevê a suspensão de segurança no artigo 4º. Então, quando você for apresentar uma suspensão de segurança em segunda fase, é importante que você fundamente nos 3 dispositivos, ou no dispositivo correlato ao que você está utilizando. Quando é que você erra numa segunda fase, por exemplo? Se você tiver numa tutela antecipada em mandado de segurança e você fundamentar a suspensão de segurança somente no artigo 12, parágrafo 1º da lei 7347, aí se eu fosse examinador, eu tiraria ponto. Eu tiraria ponto com certeza, porque o fundamento da tutela antecipada, que é atacada por suspensão de segurança no mandado de segurança, é o artigo 15 da lei 2016. Então, a dica, ou você usa os 3 fundamentos para apresentar o seu pedido de suspensão ou a sua suspensão de segurança. Então, digamos, o Estado da Paraíba, por meio do seu procurador, através do artigo 132 da Constituição Federal e do artigo tal da lei tal estadual, vem, por meio deste, apresentar a Vossa Excelência, presidente do tribunal, o pedido de suspensão ou a suspensão de segurança fundamentado no, aí se for mandado de segurança, aqui. Se for ação civil pública, aqui. Se for qualquer outra coisa que não seja mandado de segurança ou ação civil pública, aqui. Agora, recomendo que você utilize os 3 para não ter erro. Quando é que você erra? Se você tiver em série de ACP e utilizar somente essa fundamentação aqui. Coloquem OK aí do bate-papo se vocês entenderam, por favor. Vão me ajudando a perceber que eu estou aqui falando para seres viventes, embora no meio online. Muito bem. Então, o fundamento, ele tem essa característica principal aqui. Professor, a melhor saída é fundamentar nos 3, porque ainda que o espelho de correção do examinador tenha apenas um fundamento, não tem problema, tendo apenas um fundamento, se você colocar mais 2, você não erra pelo excesso. Você vai errar se não estiver o fundamento que tem no espelho na sua prova. Então tenham cuidado com isso, porque isso é importante. Mas vamos lá. As características principais da suspensão de segurança. Não é recurso, então a sua natureza jurídica não é recursal. É sucedâneo recursal. Essa é a sua natureza jurídica. Por que sucedâneo recursal? Porque através dele, da suspensão de segurança, ou através dela, eu consigo suspender a eficácia de uma decisão, que é um dos efeitos do recurso, mas não é um recurso propriamente, porque ela não ataca a decisão em si. Ela não anula, ela não reforma, ela não leva o mérito da decisão para que o presidente do tribunal analise. Ela não usurpa a competência do colegiado para apreciar recurso. Então não é recurso, é sucedâneo recursal. Não se sujeita a prazo. Olha que coisa interessante, ó. Todo recurso tem um prazo no Código de Processo Civil. A suspensão de segurança não tem prazo. A suspensão de segurança ela pode ser aviada pelo poder público enquanto vigente, enquanto estiver produzindo efeito a decisão em tutela antecipada ou a decisão liminar que cause grave lesão ao poder público em qualquer das ordens que a gente viu lá em cima. Então, ó, sendo cabível a suspensão de segurança enquanto vigorar a decisão liminar que prejudica o interesse público e não transitar de julgado a decisão de mérito na ação principal. Quando é que morre a possibilidade de eu ajuizar a suspensão de segurança? Quando a decisão na ação principal transita em julgado. Inclusive, se a minha suspensão de segurança ela for deferida, os efeitos da suspensão da decisão, ela acontece até o trânsito em julgado da ação principal. A gente vai ver isso daqui a pouco. Não reforma a decisão, justamente porque não é recurso, não reforma a decisão, apenas suspende os efeitos práticos de uma decisão contrária ao interesse público. É o verdadeiro, como expliquei, escudo que serve de obstáculo à produção de efeitos materialmente à decisão incólume, ou seja, a arma não se mexe, o que eu tiro da arma é a munição na suspensão de segurança. O instrumento é exclusivo do poder público, tendo como principais, mas não únicos, a gente vai ver daqui a pouco, legitimados o MP e a Fazenda Pública. Preste atenção nisso aqui, porque, como eu acabei de dizer lá no YouTube agora há pouco, não adianta conhecer tão somente o artigo 15 da Lei de Mandado de Segurança sobre a legitimidade, você precisa conhecer
a construção jurisprudencial do STJ e do Supremo acerca da legitimidade, a gente fala sobre isso daqui a pouco. Admite o uso concomitante do agravo de instrumento, preste atenção, e da reclamação constitucional. Então, reclamação constitucional, agravo de instrumento e suspensão de segurança são institutos que são concorrentes e disjuntivos. São concorrentes porque podem ser apresentados ao mesmo tempo e para a mesma decisão, e disjuntivos no sentido de que um não afeta a decisão do outro. A decisão da suspensão de segurança não afeta a decisão no agravo, a decisão da reclamação constitucional não afeta a decisão da suspensão de segurança e vice-versa. Ou seja, a suspensão de segurança não prejudica o uso do agravo de instrumento. É possível que você tenha que, nesse caso, na vida real, apresentar, inclusive, agravo de instrumento e pedido de suspensão da mesma decisão. E, se couber, reclamação constitucional. Já aconteceu comigo ter que apresentar agravo de instrumento e pedido de suspensão da mesma decisão. Então isso aqui é um ponto muito importante, e esse é um ponto importante porque na sua prova de concurso, normalmente você não tem espaço de estabelecer aqui uma ideia de apresentação de recurso duplo, com exceção de algumas provas. Por exemplo, a PGE Pará, na segunda fase, ela dá um caderno lá de 20, 30 laudas e dá vários casos para que você possa apresentar, inclusive, recursos múltiplos das decisões. E, nesse caso, você tem, na suspensão de segurança e no agravo de instrumento, você teria, na maioria dos concursos públicos, escolher qual peça você apresentaria como resposta na sua segunda fase. Então, se cabe agravo de instrumento e suspensão de segurança da mesma decisão, você vai ter que prestar muita atenção ao enunciado da prova para saber qual recurso você vai ter que manejar. Eu resolvi agora recentemente a segunda fase da PGE Mato Grosso do Sul, que foi um agravo de instrumento, acho que foi a PGE Mato Grosso do Sul, lá no YouTube. E expliquei como é que se dava lá a construção de todo o agravo de instrumento e eu mostrei que não cabia suspensão de segurança por conta de uma expressão utilizada pelo examinador no final da prova. Então, se o examinador no enunciado utilizar a palavra recurso, utilizar a palavra reforma da decisão, expressão, utilizar a expressão anulação da decisão, utilizar a expressão ataque à decisão com o fim de reformá-la, anulá-la ou modificá-la, anulação, reforma ou modificação da decisão. Tudo isso é recurso, é natureza jurídica de recurso, não cabe suspensão de segurança. Então, nesse caso, só use suspensão de segurança se o enunciado ele te remeter primeiro ao que nós chamamos de grave lesão, vamos estudar isso daqui a pouco, e também se ele em nenhum momento falar efetivamente em qualidade de recurso, reforma, anulação, modificação da decisão. O enunciado precisa te remeter a grave lesão e ele precisa dizer que ele quer tão somente a suspensão dos efeitos da decisão contrária aos interesses da Fazenda. Ele não vai efetivamente te apresentar nada que te leve a apresentar um recurso, ele vai te deixar num limbo entre uma petição que vai apenas suspender os efeitos da decisão sem falar em modificação, anulação ou reforma de decisão. Isso depende muito de prática, então segunda fase é conhecimento e prática. A gente vai ainda nessa aula resolver 2 enunciados de suspensão de segurança, onde eu pretendo mostrar isso aqui com mais cautela. Muito bem. A petição de segurança ela não tem forma pré-definida em lei. Assim como, por exemplo, grande parte dos recursos, eles têm uma forma pré-definida em lei, com a apresentação de requisitos intrínsecos e extrínsecos. A petição de segurança ela tem forma de petição comum, ela não tem uma forma pré-definida em lei. Ela não tem uma forma técnica exigida por lei, mas ela tem alguns requisitos que nós vamos analisar para que ela seja conhecida e julgada pelo presidente do tribunal. Então, se a forma da suspensão de segurança é de petição comum, então você vai se preocupar efetivamente com os requisitos de uma petição simples na ciência processual. O endereçamento, aí no endereçamento você demonstra que conhece a competência da suspensão de segurança, é o presidente do tribunal que teria, ou que tem, melhor dizendo, o tribunal tem competência para julgar o recurso daquela decisão. Então, se eu estou diante, por exemplo, de uma tutela antecipada que foi proferida por um juiz federal, qual é o tribunal que tem competência para julgar o agravo de instrumento contra aquela tutela provisória? O Tribunal Regional Federal. Então, o endereçamento da minha suspensão de segurança é para o presidente
do Tribunal Regional Federal, ao qual se encontra vinculado aquele juiz federal. Não é para o tribunal, é para o presidente do tribunal. Na suspensão de segurança, se você endereçar a suspensão de segurança ao tribunal, você erra. O endereçamento é ao presidente, a decisão é dele, a análise é dele, a decisão monocrática é dele. Depois, você qualifica a fazenda pública com a identificação da peça com fundamento legal. O fundamento legal é esse aqui. Recomendo utilizar sempre os 3, não importa onde você esteja. Se você tiver em procedimento comum, o fundamento é esse. Em ACP é esse. Em mandado de segurança é esse. Não importa. Você, nesse caso específico, usa tudo. A expressão na peça da PGMS, de fato, era reformar a decisão. Alcineide, exatamente. E pegou muita gente. Muita gente entrou em contato comigo dizendo que apresentou uma suspensão de segurança, e porque era uma questão lá relativa à saúde, mas não a grave lesão até, mas erraram porque se pede a reforma da decisão. Muito bem, eu estou vendo aqui que vocês estão falando do bate-papo, eu não estou vendo, eu vejo de relance. Eu vi esse aqui porque eu coloquei o olho aqui agora, mas eu não estou vendo o bate-papo. Vamos deixar as perguntas para depois, como eu pedi no início da aula. Vamos lá. Então, depois fatos. Se eles não forem dispensados pelo enunciado, fatos. Cabimento. Você precisa, nesse caso, estabelecer qual é o cabimento da suspensão de segurança. E o cabimento aqui, você precisa tratar da norma autorizadora. Ou seja, como o cabimento está extra processo civil, extra código de processo civil, você precisa sempre no cabimento falar da norma autorizadora da suspensão de segurança. Se não entendeu, não tem problema. Quando chegar na hora de fazermos a nossa peça, eu te apresento. Estou te apresentando tão somente aqui a estrutura mínima, coisa que eu faço quando analiso cada peça de segunda fase em concursos de advocacia pública nos cursos da escola, especialmente no curso definitivo de segunda fase. Muito bem. O cabimento, você precisa tratar das hipóteses de cabimento previstas em lei. Aqui você precisa fundamentar qual é a grave lesão. Qual é a grave lesão que sustenta o manejo da minha suspensão de segurança? É preciso que seja grave lesão. Não é todo fato contrário ao interesse da fazenda que gera grave lesão. Então, cuidado com isso, vamos ver daqui a pouco. Depois, o mérito. O mérito, você vai dizer que a grave lesão, nesse caso, está afetando o interesse público e, por isso, a decisão merece ser suspensa. Uma coisa é tratar do cabimento, e você vai dizer que está manejando aquela suspensão de segurança porque existe grave lesão à saúde. Outra coisa é, no mérito, você desenvolver a grave lesão à saúde. Aqui você fala do cabimento, aqui você ataca o mérito. O mérito aqui é da suspensão, tá? Não é o mérito da decisão, é o mérito da suspensão. O mérito da decisão é outra coisa. O mérito da suspensão é a grave lesão. Eu tenho que demonstrar a grave lesão. Depois você tem que fazer o pedido de suspensão liminar e depois você tem que fazer o pedido de suspensão liminar. Ou, no pedido, você confirma o pedido de suspensão liminar e você faz o pedido de suspensão definitiva. Eu vou explicar isso aqui. Isso aqui é um pouco nebuloso da lei, mas o correto é justamente fazer o pedido de suspensão liminar na suspensão, e aí nos pedidos da suspensão de segurança, você reforça o pedido de suspensão liminar e você faz o pedido de suspensão definitiva, que é até o trânsito julgado da decisão final. Eu vou explicar como isso acontece na prática já já. Se você não chegou a entender tudo aqui da estrutura mínima, não tem problema, a gente ainda vai malhar sobre isso aqui durante um tempo. Fique apenas ligado no que diz respeito, no que diz respeito à estrutura mínima. Se você decidir na prova fazer uma suspensão de segurança, você precisa ter isso aqui na cabeça, enquanto estrutura. Mas é super simples porque é petição comum, você não tem aqui uma estrutura difícil. A legitimidade na suspensão de segurança é algo relativamente simples, porque nós vimos, né? O artigo 15 estabelece os legitimados ordinários principais. Pessoa jurídica de direito público interessada em Ministério Público são os legitimados, então é um instituto específico do poder público, é um instituto exclusivo do poder público. A suspensão de segurança só pode ser manejada por ente público. Então, por exemplo, aqui é interessante porque na segunda fase tem muita gente que se aproveita da ideia de que é advogado privado e que vai saber, por exemplo, fazer uma contestação, vai saber fazer, por exemplo, uma apelação, um agravo de instrumento. Na suspensão de segurança, isso não é verdade. Por quê? A menos que você tenha estagiado numa procuradoria, a menos que você tenha estagiado no Ministério Público, ou a menos que você ocupe um cargo público que permita o manejo da suspensão de segurança, você não vai ter prática em suspensão de segurança, né? Você não vai ter prática da suspensão de segurança. Então, nesse caso específico, você tem aqui uma situação extremamente interessante porque não tem muita prática envolvida aqui.
você vai ter que aqui contar com os estudos para a segunda fase a partir de todo mundo. Embora, muitas vezes no concurso, alguns cacuetes que os advogados privados trazem da advocacia privada é até ruim para os concursos, porque no concurso você não está preparando uma petição para convencer um juiz de alguma coisa, você está preparando uma petição para convencer o examinador de que você sabe fazer aquela petição. Então, algumas coisas são diferentes na vida do concurso do que na prática. Então aqui é simples, ó. Se ele diz que o legitimado é a pessoa jurídica de direito público interessada, então todo mundo que integra o conceito de fazenda pública pode manejar a suspensão de segurança. Quem? União, Estado, DF, municípios, autarquias e fundações públicas, ou seja, a administração direta e a administração indireta com personalidade jurídica de direito público. Então, todo mundo que integra o conceito de fazenda pública pode manejar a suspensão de segurança sem problema. Ministério Público também pode, Ministério Público como defensor aí da ordem jurídica pode, como fiscal da ordem jurídica pode. Obviamente que a suspensão de segurança, no momento em que ela leva para o presidente do tribunal o ataque a uma decisão que causa grave lesão à ordem, aqui ó, a ordem jurídica, a ordem pública, a saúde, a segurança, a economia, você tem aqui uma matéria de direito coletivo. Então não fazia o menor sentido não termos aí a legitimidade do Ministério Público para o manejo da suspensão de segurança. Ele pode, mas é muito raro ver um pedido de suspensão de segurança do Ministério Público. Normalmente o pedido de suspensão de segurança os pedidos de suspensão de segurança são, em sua grande maioria, manejados pelo poder público, aí fazenda pública, não pelo Ministério Público, mas ele tem legitimidade. Empresa pública e sociedade de economia mista, a princípio não, salvo para tratar de interesse público primário. Aí você diz, professor, como é que é isso aqui? Imagina a seguinte situação, por exemplo, uma empresa pública, a Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal é uma empresa pública. O dinheiro que está na Caixa Econômica Federal, ele serve a vários interesses públicos. Ele não é só um banco que presta serviço privado de banco. Ele é um banco público. Ele presta serviço privado e ele também presta serviço público em algumas facetas de atribuição da Caixa Econômica. Imagina que você tem uma decisão aí judicial que manda bloquear todos os ativos da Caixa Econômica Federal. Ora, se existe uma decisão judicial em tutela antecipada que manda bloquear todos os ativos da Caixa Econômica Federal, alguns desses ativos funcionam para a prestação de serviço público. Por exemplo, alguns desses ativos servem para a política pública de habitação. O sistema financeiro de habitação ou o sistema de habitação, ele tem na Caixa Econômica Federal um agente bancário fundamental para essa política pública. Então, se você tem uma decisão que manda bloquear todos os ativos da Caixa Econômica Federal, na parte que trata valores de FGTS, por exemplo, também, na parte que trata de interesse público primário, ela, a própria Caixa, pode manejar a suspensão de segurança. Tá? Ela não precisa aí oficiar a União para que um advogado da União ele possa manejar a suspensão de segurança. Ela, a própria Caixa, pode. Agora, óbvio, se a decisão em tutela antecipada ela bloqueia o valor da Caixa para pagar um empregado público seu, ou seja, alguém que está sendo contratado via CLT, ou um próprio, nesse caso específico, funcionário da Caixa, algo que a Caixa trate em termos privados ou públicos, mas que não tenha grave lesão, ela não pode efetivamente, nesse caso, manejar a suspensão de segurança. Imagine que a Caixa Econômica ela aluga um prédio. Na qualidade de banco que aluga um prédio, esse contrato não tem natureza jurídica de direito público necessariamente. Então, qualquer coisa que envolva o bloqueio de verbas da Caixa no que diz respeito a esse contrato em especial, ele não tem a possibilidade, essa empresa pública, da utilização da suspensão de segurança. Então, assim, você tem casos e casos. A questão é o seguinte, ó, se for para tratar de interesse público primário, a Caixa pode, nessa situação específica, apresentar suspensão de segurança. Concessionária e permissionária de serviço público, a mesma coisa, só para tratar de interesse público primário. Imagine, por exemplo, que uma concessionária de serviço público recebe uma tutela antecipada que manda fechar uma rodovia que, sei lá, alimenta o transporte de matéria-prima no Brasil. A concessionária, no momento em que ela recebe essa decisão, e se ela cumpre essa decisão propriamente, ela mexe com o interesse público primário de abastecimento nacional. Então, nesse caso, você tem a ideia de que essa concessionária pode se valer
da suspensão de segurança, porque ela está aí defendendo o direito e interesse público primário, que é interesse e direito da concessionária, mas que se confunde com interesse público propriamente. Então aqui, ó, aqui depende do caso concreto. A gente vai ter que analisar caso a caso se você tem interesse público primário envolvido para que a empresa pública e a sociedade de economia mista, que é pessoa jurídica de direito privado, mas que presta serviço público, se ela pode manejar a suspensão de segurança, a concessionária e a permissionária de serviço público também, pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviço público, e se houver interesse público primário, aí eu posso manejar a suspensão de segurança por meio dessas entidades. Professor, onde isso está? Isso está na jurisprudência do STJ, que diz assim, ó, o STJ reconhece a legitimidade ativa das pessoas jurídicas de direito privado, então é em caráter excepcional, porque a lei fala em pessoas jurídicas de direito público, então é uma exceção da própria jurisprudência, prestadoras de serviço público, empresas públicas, sociedade de economia mista, concessionárias, permissionárias de serviço público, para a propositura do pedido de suspensão, quando na defesa de interesse público primário. Presta atenção, guarda isso aqui, tatua isso aqui no braço, faz alguma coisa, anote em algum lugar. Porque se você disser que essas pessoas não podem manejar a suspensão de segurança em nenhum caso, você está, nesse caso, errada ou errado. Frise-se que a lesão ao bem jurídico deve ser grave e iminente, devendo o requerente demonstrar de modo cabal e preciso tal aspecto da medida impugnada. O Davi perguntou, um exemplo seria os Correios? Os Correios poderiam utilizar da suspensão de segurança se houver aí também interesse público primário. A regra vale para qualquer empresa pública ou sociedade de economia mista que preste serviço público, tá? Muito bem, vamos lá. Então, ó, essa é uma decisão de junho de 2021. Essa decisão nem é uma decisão antiga, é uma decisão recente até. Então, preste atenção porque isso aqui pode cair em concurso público sem sombra de dúvida. Não vi cair ainda, mas pode cair. Essa é uma decisão recente, embora o entendimento do STJ, não. Agora, partidos políticos nunca. STF disse, ó, partido político não possui legitimidade para postular pedido de suspensão de segurança, já que se trata de pessoa jurídica de direito privado, com base na vedação legal disposta no artigo 15 da Lei 2016-2009. Aí você diz assim, partido político, suspensão de segurança é absurdo. Não, não chega a ser tão absurdo. A tese aqui é até plausível, pelo seguinte, vou te explicar. Se a gente tem na suspensão de segurança a defesa de grave lesão, a ordem, saúde, segurança e economia, você tem aqui direito coletivo envolvido, né? Você tem direito coletivo envolvido aqui. A gente sabe que partido político tem legitimidade para tratar de direito coletivo em alguns momentos. Então não seria absurdo se o Supremo pensasse diferente, que partido político poderia manejar a suspensão de segurança. O problema é que essa é uma decisão de defesa judiciária, porque a gente sabe que o partido político ele não vai, nesse caso, utilizar a suspensão de segurança para defesa de decisão que cause grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. Ele vai utilizar a suspensão de segurança no interesse do partido. Então, por isso que o Supremo Tribunal Federal, aqui, ó, no mês 9 de 2021, acabou com a ideia de que partido político poderia, nesse caso, apresentar a suspensão de segurança. Exatamente, é uma jurisprudência defensiva. Porque se você parte do princípio que a suspensão de segurança ela protege um interesse coletivo do Estado, partido político tem legitimidade muitas vezes, até para ação direta de inconstitucionalidade, por exemplo, de defender interesses coletivos que envolvam a situação de defesa de interesses difusos, coletivos, individuais homogêneos, por assim dizer, né? Ou seja, o partido político tem essa estrutura de defesa coletiva. Óbvio que não é como o Ministério Público, não é como a Fazenda, mas ele tem. Então não seria de todo absurdo pensar que o Ministério Público poderia, que o partido político, perdão, poderia se valer da suspensão de segurança. Não, Defensoria não tem legitimidade para manejar a suspensão de segurança, Cíntia. Não tem, não. A abertura aqui do Ministério Público no que diz respeito ao coletivo não envolve partido político, não envolve defensoria, não envolve. E um ponto extremamente importante aqui, que eu gostaria muito de chamar a atenção, é acerca dos órgãos públicos constitucionais. Por exemplo, eu coloco aqui, ó, admite-se a suspensão de segurança proposta por Assembleia Legislativa de um Estado? Sim, se for para a defesa de atribuição constitucional. Quem estudou no curso Mandado de Segurança e Fazenda Pública comigo, que está no YouTube ainda não tirei, todo dia que é para tirar, uma legião de pessoas enchem minhas caixas postais aqui de WhatsApp e Instagram pedindo para eu não tirar, então quando o povo esquecer eu tiro, porque não conseguiu ainda assistir tudo, afinal de contas são 5 horas, eu falo lá que a jurisprudência admite o mandado de segurança dos órgãos despersonificados para a defesa
da sua atribuição constitucional. Então, por exemplo, uma Assembleia Legislativa, uma Câmara Municipal, um Tribunal de Justiça, são órgãos, entes despersonificados. Então, se eles são entes despersonificados, eles não têm capacidade processual. Eles só têm personalidade judiciária, não capacidade processual. Então, em tese, eles não poderiam manejar instrumentos processuais defendendo interesse próprio. Até o princípio da unicidade de representação atribui à Procuradoria-Geral do Estado, com exclusividade, a defesa de todos os interesses dos órgãos estaduais. Por exemplo, um Tribunal de Justiça Estadual não deveria, em tese, ter interesse que não seja defendido em juízo pela PGE. Uma Assembleia Legislativa, em tese, não poderia ter um interesse que não fosse defendido em juízo pela PGE. Mas a Constituição Federal não escolheu que as procuradorias, tanto de Estado quanto de municípios, quanto a própria Advocacia Geral da União, fossem órgãos extrapoderes, como é o Ministério Público, como é a Defensoria. A Procuradoria é vinculada ao Poder Executivo, e isso causa um problema. Qual é o problema? E quando o interesse da Assembleia, que é Poder Legislativo, choca com o Poder Executivo, como confiar numa Procuradoria que pertence ao Executivo? Esse é o problema da Procuradoria não ser um órgão extrapoderes. Porque poderia ser, deveria ser. Em alguns países é. Em alguns países não há diferença entre Procuradoria e Ministério Público. Inclusive, o Ministério Público é chamado de Procuratoria em muitos países, ou seja, é uma Procuradoria da sociedade. Existe a Procuradoria da sociedade, existe a Procuradoria do Estado, e em muitos momentos essas Procuradorias elas não têm distinção, elas se confundem. Mas não, a escolha do legislador constituinte foi que a advocacia pública fosse vinculada ao Poder Executivo, e nesse caso, o que é que acontece? Quando você tem uma procuradoria vinculada ao Poder Executivo, que tem a atribuição de defender todo o poder, quando você tem um interesse do Poder Legislativo que choca com o Executivo, faz como? É por isso que se fala em atribuição constitucional. Ora, se eu tenho um interesse do Legislativo que choca com o Executivo, eu tenho aqui um conflito constitucional. Se eu tenho um interesse do Poder Judiciário que choca com o Executivo, eu tenho um conflito constitucional. Então, por isso que existe a jurisprudência do manejo do mandado de segurança de forma autônoma por um Tribunal de Justiça, que é órgão, por uma Assembleia Legislativa, que é órgão, por uma Câmara de Vereadores, que é órgão, quando houver defesa de atribuição constitucional, porque quando houver defesa de atribuição constitucional, esses órgãos não estão obrigados a confiar, entre aspas, talvez não seja nem a melhor palavra, mas a entregar a sua defesa processual a uma procuradoria vinculada ao outro poder. Ora, se admite o manejo do mandado de segurança para órgãos públicos despersonificados, se ele pode o mais, que seria o mandado de segurança, que também no mandado de segurança eu posso conquistar um efeito suspensivo, ele pode o menos. Se eu posso, enquanto órgão despersonificado, apresentar efetivamente aqui mandado de segurança para a defesa do meu interesse quando em jogo a minha atribuição constitucional, eu posso me valer da suspensão de segurança, mas todas as vezes que a grave lesão na suspensão de segurança estiver relacionada ao exercício de uma atribuição constitucional desse órgão despersonificado. Do contrário, a suspensão de segurança que afeta a ordem jurídica Poder Judiciário tem que ser manejada pela PGE. A suspensão de segurança que afeta a ordem jurídica Poder Legislativo tem que ser manejada pela PGE. Então, muito cuidado com essa exceção, especialmente porque nas PGEs você tem o princípio da unicidade de representação. Município não tem princípio de unicidade de representação. A Advocacia Geral da União não tem, muito pelo contrário, na Advocacia Geral da União a gente tem uma carreira própria para a defesa da administração indireta, então não tem princípio da unicidade de representação. Na PGE, um procurador de Estado, ele pode defender o Estado e a administração indireta, ele mesmo, o próprio procurador. Ele pode fazer a defesa dúplice aí de duas pessoas jurídicas. Na Advocacia Geral da União, não. Eu, advogado da União, só posso defender a União. Eu não posso defender, por exemplo, o INSS. Se eu sou intimado de forma equivocada enquanto advogado da União em uma ação que envolve o INSS, eu não posso usurpar a atribuição do Procurador Federal. Eu tenho que dizer ao juiz que eu, União, eu, advogado da União, não posso representar o INSS, que ele tem que intimar o INSS através da sua procuradoria própria, que é a Procuradoria Geral Federal. Existe uma certa confusão quando a União é intimada de forma equivocada para a atuação de advogado da União ou procurador da Fazenda Nacional. Então, por exemplo, digamos, eu sou intimado numa ação de natureza fiscal. A ação de natureza fiscal, ela tem atribuição da Procuradoria da Fazenda Nacional. Então, é o procurador da Fazenda Nacional que deve atuar no caso. Nesse caso, se eu atuar e não houver absolutamente nada que eu possa
alegar de nulidade, a minha atuação fica, mesmo que seja em causa de natureza fiscal, porque aí é tudo união. Mas quando envolve união em uma pessoa jurídica da administração indireta, não pode fazer isso. Existe uma nulidade aí, insanável, de atribuição que precisa ser consertada no curso do processo. Então, ó, o manejo a legitimidade para o manejo da suspensão de segurança, o que está em verde pode sempre, independentemente da situação, desde que haja grave lesão, conceito de fazenda pública, ou seja, quem está no conceito de fazenda pública pode, MP pode, sociedade de economia mista e concessionária e permissionária de serviço público podem, quando em jogo interesse público primário. Órgãos constitucionais podem, quando a grave lesão estiver associada à defesa da sua atribuição constitucional, e o que está em vermelho não pode em nenhuma hipótese, no caso, o partido político não pode em hipótese nenhuma, sob nenhuma hipótese, partido político pode. Nós temos jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal aqui, não deixa de ser uma jurisprudência defensiva, mas tem. Alguém perguntou sobre defensoria, nunca vi defensoria tentando apresentar suspensão de segurança, até porque a suspensão de segurança afeta o Estado, então a defensoria está nem aí para o Estado, pelo contrário, a gente é que tem que defender o Estado mesmo, a advocacia pública, a defensoria tem efetivamente a ideia da defesa dos hipossuficientes tão somente. No que diz respeito ao partido político, a gente poderia vislumbrar o interesse do partido que estivesse, de alguma forma, associado ao interesse do Estado. A defensoria, eu não consigo nem imaginar um exemplo em que isso pudesse ser plausível. Então, a defensoria pública nunca se cogitou, não tem nem jurisprudência, porque nunca houve, sequer na história, eu acho até, alguma suspensão de segurança ajuizada por algum defensor público, tá? Bom, tá tudo bem aí no bate-papo, áudio, vídeo, tá tudo ok? Beleza, beleza. Espero que estejam todos acordados. Não sei se estou indo muito rápido, né? Mas é porque a gente tem muito assunto aqui. Muito assunto. A gente tem muito assunto para tratar. Vamos lá. Competência para julgar a suspensão de segurança. Ó, a lei fala que a competência é do presidente do tribunal sempre, certo? Presidente do tribunal. Então, a competência é do presidente do tribunal. Ele, nesse caso, tem a atribuição de julgar a suspensão de segurança de forma monocrática, embora a suspensão de segurança ela possa ser confirmada ou não via agravo de instrumento para o colegiado, mas a decisão é do presidente do tribunal. Então, o presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso. Então, essa tabela aqui é muito direta. Ó. Se a decisão ela é proveniente do juiz federal, a minha suspensão vai para o presidente do Tribunal Regional Federal. Se for juiz estadual que prolate a decisão, a minha suspensão vai para o presidente do Tribunal de Justiça. Se o Tribunal Regional Federal for aquele que prolata a decisão que agrava, ou melhor, que causa grave lesão, melhor dizendo, ao poder público, então eu mando o meu pedido de suspensão para o presidente do STJ se a questão for infraconstitucional, ou para o presidente do Supremo se a questão for constitucional. E se for Tribunal de Justiça, do mesmo jeito, eu mando para o STJ, presidente do STJ, se a questão for infraconstitucional. Se a questão for constitucional, eu mando para o Supremo Tribunal Federal. Então essa tabela aqui meio que resolve praticamente todos os casos em que você tem uma suspensão de segurança para manejar a partir da origem de uma decisão. Tá? Muita gente poderia perguntar, professor, eu posso apresentar pedido de suspensão de segurança para o presidente do Supremo quando a decisão vier de um ministro do Supremo? O Supremo disse uma vez que isso não é possível. Não é possível apresentar a suspensão de segurança para o presidente do Supremo para suspender a eficácia da decisão de uma decisão de um ministro do próprio Supremo. O Supremo tem uma jurisprudência dizendo que isso não é possível, mas em outra decisão, um presidente do Supremo ele suspendeu a eficácia da decisão de um ministro do Supremo numa ação direta de inconstitucionalidade. Então o Supremo tem uma jurisprudência geral dizendo que não é possível, mas de vez em quando ele quebra essa regra, tá? Mas eu nunca vi isso cair em concurso, então eu, em tese, não me preocuparia muito com isso. Se cair no concurso, diga que não, que é a jurisprudência que o Supremo tem de forma reiterada, embora o presidente do Supremo, em alguns momentos, ele encontra ali uma ideia de que ele pode adentrar naquela decisão para suspender e ele aproveita a suspensão de segurança para suspender. Mas a jurisprudência do Supremo, colegiadamente, diz que não. Os fundamentos legais da suspensão de segurança a gente já viu, ó. Artigo 12, parágrafo 1º da Lei 7347, a lei da ACP. Artigo 4º da Lei 8437, quando a gente fala em suspensão de segurança em caráter geral, procedimento ordinário.
e o artigo 15 da Lei 2016/2009, quando a gente fala em decisão que antecipa os efeitos da tutela ou decisão liminar em mandado de segurança, e eu preciso aí ajuizar a minha suspensão de segurança. Ó, atente para o caso da prova o seguinte, ó. Atente para o caso do seguinte, ó. Na sua prova, se você puder utilizar, melhor dizendo, o vademecum com remissão, então você tem que ir em cada um desses dispositivos e copiar os outros dois, ou copiar os três. Porque é muito simples na hora da prova, com tanta coisa para se lembrar, que você não se lembre dos fundamentos legais da suspensão de segurança. Então você vai lá no artigo 12, parágrafo 1º da Lei 7347, copia os três. Vai lá no artigo 4º da Lei 8437, copia os três. Vai lá no artigo 15 da Lei 2016, copia os três. Na hora de fazer uma suspensão de segurança na prova, se você não se lembra de um, ou melhor, se você não se lembra de todos, mas se lembra de um, quando você chegar em qualquer deles, vai estar lá a referência a todos os três. Então, na PGE Paraíba foi assim, na PGE Alagoas foi assim, CESP. Você pode fazer prova com referência aí ao vademecum anotado, né? Ou seja, com marcas de utilização anterior, como dizia o edital, e essas referências aqui são importantes, tá? Muito bem. Alguns VADs já fazem a remissão. Se não tiver, você faz aí. Não vou entrar nessa seara não, porque a gente não tem tempo não, Patrick, mas o CESP nas duas últimas provas da PGE Paraíba e Alagoas deixou a remissão, desde que fosse remissão, a dispositivo legal. Nada mais que isso. Se você anotou uma palavra de doutrina, já era. Mas se for só dispositivo legal, deixou. Então, se for fazer CESP e deixar, vale a pena.